salvo engano, a gente estava falando desse negócio aqui. Estava na lista de exercício, tinha feito aqui o gráfico, tensão versus deformação, e a lista de exercício, acho que a gente estava nessa questãozinha aqui. Cadê? Nessa daqui, que era a questão 8. E acho que ficou faltando a última letra para ser feita. Tá? Por favor, se alguém tiver qualquer coisa aí, que me avise. Mas eu acho que era isso. Então, vamos lá. Então, dessa questão 8 aqui, o que foi que a gente fez, tá? A gente tinha... Cadê a canetinha? Aqui. Então, nós tínhamos a carga... E eu estou fazendo... e o comprimento, tá? Então, daqui da carga, dá para a gente calcular a tensão, e do comprimento, dá para a gente calcular a deformação. Então, se a gente tem tensão e deformação, a gente faz o gráfico, que é um gráfico característico de um ensaio de tração, onde a gente vai obter tensão versus deformação. E se temos tensão versus deformação, a gente pode retirar desse gráfico algumas propriedades. Propriedades elásticas e propriedades que não são elásticas, tá? Então, o problema perguntou aí, ou vou puxar para baixo. Plote os gráficos de tensão e deformação. A gente fez isso, tá? Deixa eu me ver aqui. Acho que é nesse daqui. Tem 50 planilhas de Excel abertas. Pronto, tá aqui o gráfico. Tensão versus deformação. Então, desse lado aqui nós temos a tensão em megapascal. Deixa eu diminuir aqui um pouco para vocês enxergarem o gráfico inteiro. Estão enxergando agora? Vixe, foi demais. Menos. Horrível mexer com a caneta. Então nós temos deformação aqui embaixo, tensão nessa região. Aí tem as perguntas que são feitas. Então quais são esse modo de elasticidade? Onde é que a gente calcula o modo de elasticidade? Dentro da zona elástica. Então basicamente o que foi feito? Foi pego dois pontos quaisquer, tá? Um ponto de tensão e um ponto de deformação. Então se eu tenho tensão, tenho deformação, calculo o módulo. De novo, para calcular módulo dentro da zona elástica. A outra pergunta. Cliquei no botão errado. A outra pergunta. Determine a tensão de escoamento para uma pré-deformação de 0,002. Lembrando, essa pré-deformação, ou essa regrinha aqui, é quando a gente não tem o limite de elástico bem definido. E quando é que a gente tem o limite elástico bem definido? Calma aí que eu devia ter deixado aberto, mas o imbecil aqui não deixou. Então, essa pré-deformação aqui, 0,002, isso aqui é definido por norma, tá? Então, isso aqui é norma técnica de que define. Então, o que é que vai acontecer nesse caso aqui? A gente vai traçar uma reta paralela a partir dessa deformação de 0,002, traça até interceptar o gráfico. Isso aqui é quando não se tem o limite de escoamento bem definido. Definido.
Então, o que é que acontece? Quando a gente não sabe exatamente onde é esse limite de escoamento, vamos por isso aqui. Uma deformação de 0,002, traçou, tocou no gráfico, encontrou o limite de escoamento. E para que raios serve a porcaria desse limite de escoamento? Esse limite de escoamento é a tensão que eu devo aplicar para que ocorra uma deformação permanente no material. Essa deformação permanente é uma deformação plástica. Então, nesse ponto aqui, é a tensão que eu vou precisar para deformar plasticamente um determinado material. Então, nesse caso aqui, eu não tenho isso bem definido, e nesse caso aqui, eu tenho exatamente a definição dessa região. Sendo que nesse caso aqui de cá, eu tenho um valor maior e um valor menor. Mas aí aqui nesse ponto, eu não preciso fazer esse cálculo de 0,002, porque eu já tenho esses valores bem definidos. Então, a partir desses valores aqui, é o ponto onde a gente passa a ter a deformação plástica dos materiais metálicos. De novo, para que serve isso? Se a gente quer conformar um determinado metal, quer dar forma a esse metal, nós precisamos de equipamentos que sejam capazes de aplicar uma tensão maior do que a tensão do limite de escoamento. Entendido para que serve esse negócio? Então, no nosso problema, cadê o Excel? Bem aqui. Então, foi determinado, eu acho que eu fiz isso em algum canto. Acho que foi aqui. Pronto. É coisa mais bonitinha do que outra. Cadê? Deixa eu diminuir mais aqui. Então, a gente determinou aqui a deformação de 0,02, essa linha verde, e traçou, isso aqui, ó. Acaba aqui desenhar. Então, casou, outra. Tá ruim. Traçou. O negócio está ficando cada vez pior. Traçou-se essa linha até interceptar o gráfico. Interceptou o gráfico, encontrou o limite de escoamento. Isso daqui tá fora de coisa, tá? Isso aqui é o limite de resistência à tração, lá no negócio que eu modifiquei o tamanho da imagem, tá? Então a gente calculou o limite de escoamento. Tá aqui, pelas continhas aí, pelas aproximações, dando mais ou menos isso daí. Aí a outra questão que foi feita foi determine o limite de resistência à tração dessa liga. O limite de resistência à tração em qualquer gráfico, tensão versus deformação, é o cucuruto do gráfico, tá? Essa partezinha aqui de cima. Tá? Aqui foi deslocado o gráfico, foi deslocado local, tá? Deixa eu só trazer ele para cá para ficar um pouquinho melhor. Então, é esse valor máximo aqui em cima. Esse outro valor de cá, esse valor aqui, isso aqui é o limite de ruptura. Então, danado esse limite de ruptura é o valor onde o corpo de prova se rompe. Tá? Então, obviamente, aqui, quer dizer, obviamente nada, ele é menor do que o limite de resistência, porque nessa região aqui, você passa a ter uma restrição. Ou empescoçamento, ou seja, a área do corpinho de prova começa a diminuir. Então, se a área diminui, consequentemente, menor área, menor resistência essa área vai causar. Então, aí nós temos a ruptura, tá? Nessa outra parte aqui, em metais,
ocorre um aumento da resistência à tração. Então, nessa parte aqui, ocorre o que a gente chama de encruamento. Ou seja, o material vai ficando mais resistente por causa das discordâncias e por causa dos defeitos existentes nos materiais que a gente vai ver no assunto mais lá na frente. Mais café. A outra pergunta é: qual a ductilidade aproximada em termos do alongamento percentual? Para calcular a ductilidade, a gente tem duas formas. Ou a gente faz pela área, a variação de área, ou pela variação da deformação. Tá? Então, basicamente, cadê? Vou voltar para cá. Vim aqui na ductilidade. E Shift F5. Então, aqui. Então, a ductilidade, a gente pode fazer dessas duas formas, tá? Por essa primeira aqui, que é pela variação do comprimento, ou seja, seria o comprimento final menos o inicial dividido pelo inicial vezes 100%, ou seja, pegaria aqui nesse material dúctil, seria C' menos A, aqui em termos de comprimento, tá? Que vai estar em termos de deformação, dividido pelo comprimento inicial, que será zero, tá? Então, seu comprimento final menos o inicial, tá ruim. Redizendo o que eu disse, tá? O comprimento inicial será o comprimento colocado lá, setado na máquina, tá? Então, passa no avião. Então, nós vamos ter o comprimento inicial, sei lá, 50 milímetros. O final, 52 milímetros, sei lá, chutando. Então, ficaria 2 sobre o comprimento inicial. E aqui o que danado acontece na questão da ductilidade, tá? Basicamente, o que danado vem a ser um material dúctil, um material que a gente consegue deformar plasticamente. E o que é que tem que vem a ser um material frágil? Aquele que não se deforma plasticamente. Então, a ductilidade, o número em si, por exemplo, aqui vamos supor que deu 15% de ductilidade em um determinado material. Esse número em si não interessa muita coisa. Por quê? Porque nesse caso a gente precisa comparar com algo, tá? Ou com outro material. Então, se um deu uma ductilidade de 15, o outro tem uma ductilidade de 50, então o que é que vai acontecer? Esse de 50 é mais dúctil do que o de 15. Ou, em outras palavras, o de 15 é mais frágil do que o de 50. Então, o material frágil praticamente não apresenta deformação plástica, daí se deforma pouco plasticamente. Então, tem um material frágil. Exemplos do nosso dia a dia, uma borracha e um vidro, tá? Então, um vidro pouco se deforma plasticamente, uma borracha se deforma muito plasticamente. Então, no nosso caso específico do exercício, nós vamos ter, voltando aqui para a planilha do Excel, de forma bem simples, como o problema é todo ele dado no comprimento em milímetros, então se eu quero saber a porcentagem da deformação, nós vamos ter o comprimento inicial, que é 50,8, e nós vamos ter o comprimento final, 56,5. Então, basicamente, para encontrar a variação de comprimento nesse caso aí, 56 menos 50,8 dividido por 50,8, e aí se calcula o alongamento, tá? No caso aqui deu 11,5%. Então, isso é uma revisão do que a gente tinha feito na aula passada, imagino eu. Ou a última coisa que a gente tinha feito na aula passada. Agora, respondendo a última questão. Cadê? Então, pede aí para calcular o módulo de resiliência. Resiliência é uma palavra que está muito na moda ultimamente.
Qualquer coisa de autoajuda que você vá escuta hoje em dia tem que ter a palavra resiliência. Do ponto de vista da ciência dos materiais, o que danado vem a ser essa resiliência? Resiliência é isso daí. Então, basicamente, capacidade de um material absorver energia quando é deformado elasticamente. Então, basicamente, é tudo aquilo que o material suporta de energia dentro da zona elástica. E o que danado é energia? Vai ser a área formada pelo gráfico, tá? Então, por exemplo, nos materiais que não tem o limite de escoamento bem definido, então vai ser aquela deformaçãozinha do limite de escoamento sobre a deformação, tá? Então, uma integralzinha aí, como isso aqui se assemelha a um triângulo, a gente pode chegar que o limite de escoamento, ou limite de escoamento, tá ruim, o cérebro tá bugando. O módulo de resiliência vai ser igual a 1/2 do limite de escoamento vezes a deformação. Aí você pode pegar a deformação, reescrever quem é deformação, tensão, que fazendo uma relação com o módulo, a gente pode chegar que o limite de escoamento vai ser igual, de novo, limite de escoamento. O módulo de resiliência será igual ao limite de escoamento ao quadrado, dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade. E a unidade, joule por metro cúbico. E aqui, basicamente, os materiais resilientes são aqueles que possuem limites de escoamento elevados e módulo de elasticidade pequenos, tá? Então, por exemplo, a borracha vai ter um módulo de elasticidade muito pequenininho e um limite de escoamento relativamente alto comparado com o módulo, tá? Então, vai ter uma alta resiliência. Basicamente, quanto mais esticadinho aqui for deixa eu tentar desenhar que vai ser melhor. Então, aqui é o seguinte, tá? Então, possui limites de escoamento elevados e módulo de elasticidade pequeno. Então, basicamente, o que danado é isso? O módulo de elasticidade está ligado à rigidez do material. Então, quanto mais rígido for o material, maior é o módulo. E isso se vê no gráfico da seguinte maneira, tá? Então, quanto mais inclinado, tá? Aqui tem um verdinho, vamos botar aqui de outra cor. Temos aqui esses dois casos, tá? Então, aqui, esse verde aqui, vou colocar assim, módulo de elasticidade verde é maior do que o módulo, agora sacanagem, verde, vermelho, tava tentando. Então, o módulo de elasticidade aqui, quanto mais inclinado, quanto mais próximo de 90 graus estiver o módulo de elasticidade, o gráfico, maior é o módulo, tá? Então, os materiais mais resilientes, eles vão ter o módulo de elasticidade não tão grande, mas esse limite de escoamento relativamente alto, porque aí a gente aumenta essa área, tá? Então, aqui seria a área para o modo de resiliência para o gráfico vermelho, e para o gráfico verde, essa área seria menor. Bem desenhado que dá gosto. Tá? Então é basicamente isso aqui que quer dizer esse trocinho aqui embaixo. Então, para a gente calcular o modo de resiliência, a gente vai precisar dessa fórmulazinha aí. Então, nós temos o modo de resiliência. Então, vai ser igual. O limite de escoamento eu não me lembro quanto foi que deu, tá? Mas cadê? Acho que tá aqui. Limite de escoamento aqui, acho que 76. Então, 76 megapascal. Então, vai ser 76 sobre... Isso aqui eu vou colocar o mega só para saber das unidades. 2 vezes o módulo
que é 20 GB. Aí calcula aí o limite de... Vem um limite somente novo. Calcula aí o modo de resiliência, tá? De novo, é uma unidade de comparação. Aliás, como quase todas as unidades aqui, vai servir de comparação entre uma coisa e outra. Dúvida aí como foi feitas essas contas, esses cálculos? Algum questionamento? Não? Vamos passar para a próxima. Então, isso aí foi os probleminhas relacionando a questão do gráfico tensão-deformação. Agora vamos falar de outro assunto. A questão 6.33, isso aqui tem que não esquecer de colocar aqui módulo de resiliência, tá? Que aí é um pedaço de aço usado como mola deve possuir um modo de resiliência de pelo menos 2,07 megapascal. Qual deve ser o limite de escoamento? Então, é a mesma coisa do que a gente fez aqui nessa parte, só que aqui a gente vai ter o módulo, e do módulo a gente vai calcular o limite de escoamento. Aí você pega aqui o aço, só procurar o módulo de elasticidade do aço e fazer a conta, tá? Bem simples. Vamos falar agora de dureza. Então, que danado vem a ser dureza, tá? Dureza também é uma propriedade mecânica. Se vocês forem assistir qualquer vídeo, qualquer coisa aí que hoje está na moda, né? Você ter esses programas que trabalham falam de cutelaria, ou seja, de fazer faca, espada, seja lá o que for. Então, a dureza sempre vai estar presente nesses programas, tá? Da seguinte forma. Então, tudo quanto é tratamento térmico que é feito, o intuito é sempre modificar a dureza do material. Qual é a ideia da dureza? A dureza basicamente vai funcionar da seguinte maneira. Se eu tenho um material duro, esse material duro em contato com um material menos duro, ele vai poder desgastar ou deformar esse outro material. Então, mal comparando, dando um exemplo extremo aqui, tá? Se eu fizesse um machado de sabão e quisesse cortar uma madeira, não iria conseguir, porque a dureza do sabão é bem menor do que a dureza da madeira. Por outro lado, se eu fizer uma faca de madeira, eu posso cortar um pedaço de sabão. Então, nos metais, principalmente, a gente pode brincar com essa dureza. Tá? Como é que a gente brinca com essa dureza? Através de tratamento térmico ou através de modificação mecânica. Como é que eu uso um, como é que eu uso outro? Depende do que se queira, tá? O mais comum é a gente fazer a parte do tratamento térmico. Então, fazendo o tratamento térmico, alteramos a dureza. E a gente mede essa dureza através de um durômetro, e esse durômetro existe aí pelo menos umas 4 grandes categorias, tá, de durômetros para a gente medir dureza. E tem as mais simples, ou a que é mais utilizada, digamos assim, de forma corriqueira, que é essa daqui, que é a resistência ao risco. Então, basicamente, o que seria pegar um material e passar esse material em cima do outro. Se ele deixou uma marca permanente, o que riscou tem uma dureza maior. Tá? Então, a coisa que sempre falo é do grafite e do papel. Quem é que se desgasta nessa relação aqui? Grafite e papel. Então, é o grafite? Isso. Nesse contato grafite-papel, o papel tem uma dureza maior que a do grafite. Se não fosse assim, se a gente pegasse um grafite, não teria papel nenhum que aguentasse a gente riscar em cima. E
Do outro lado, a gente teria, digamos assim, um grafite eterno. Porque você poderia usá-lo e ele nunca iria se desgastar em contato com o papel, tá? Então, o grafite tem uma dureza menor. Imagino eu que nas aulas de expressão gráfica vocês já devam ter passado lá pelo perrengue de estar lá com a borracha. Aí a borracha fica com a pontinha aqui um pouco grossa ou suja demais, então você cortava, ia na parede e dava uma lixada na borracha, que era para deixar ela um pouquinho mais fina ou limpar a borracha, tá? Então isso daqui, a parede mais dura do que a borracha. Então tudo aquilo que é mais duro desgasta o que é mais mole, tá? E tudo isso a gente tem como mensurar. Então, deixa eu limpar aqui. Cadê? Então, vai depender disso aqui, ó, tá? Então, basicamente, tudo aquilo que a gente estudou, ou tudo que a gente estuda, sempre vai estar até ligado às ligações atômicas, tá? Então, normalmente, maior módulo de elasticidade, maior ligações químicas mais fortes, gera maior dureza, tá? Então, normalmente, quem tem o maior módulo terá maior dureza. E aqui é uma mão na roda para se fazer ou se ter uma indicação de quanto vale a resistência à tração, tá? Então, a gente tem relações para vários tipos de materiais que relacionam a dureza com a resistência à tração, ou o limite de resistência à tração. Então, nós vamos ter durezas Brinell, Rockwell, Vickers, Knupp, tem uma série de escalas, tá? As mais comuns serão a Brinell. Aqui só tem a Brinell, não tem da Rockwell. Mas aqui na Brinell, nós temos aqui o gráfico número de dureza Brinell, tá? E aqui o limite à resistência à tração. E daí tem essas relações para uma série de outros materiais, tá? Então aqui tem elementos recusidos, aqui o branquinho é o limite de resistência à tração e o cinzinho é o limite de escoamento, tá? Então aqui em cima seria o limite de resistência à tração e aqui embaixo o limite de escoamento, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui só diz para uma série de ligas, tá? Então, um bocado de ligas aqui no. Então tem a partir da dureza, a gente consegue encontrar o valor de limite de resistência à tração e limite de escoamento. Então, Brinell, Vickers, Knupp e Rockwell. Brinell e Rockwell recebem o nome das pessoas que inventaram, tá? Que chegaram, fizeram os primeiros e a partir daí começaram a ser utilizados. Todos esses processos, eles são relativamente simples, que basicamente é pegar um penetrador ou identador com uma determinada carga, tá? Então, se vocês forem no videozinho da aula, eu mostro lá a norma e tem explicando como é que funciona a norma, tá? Então, na norma, normalmente vai ter, no caso da dureza Brinell, que é representado por HB, vai ter lá 3 números, será? 10, 50, 100. Então, é uma esfera de 10 milímetros, uma carga de 50 newtons. Eita, vou ficar devendo aqui ao outro, o outro valor que danado significa, tá? Mas ele é estipulado por três características, tá? Então, para cada tipo de penetrador tem uma carga específica e é utilizado em determinados materiais, tá? Aqui tem. Não, primeiro é o tipo de penetrador, que pode ser de aço ou diamante. Segundo é a carga. O segundo é o diâmetro do penetrador e o terceiro é a carga. Acho que, salvo engano, é isso, tá? Então aqui, deu 50 HB. Então vem seguido desses outros números aqui, que é para dizer ou caracterizar o ensaio, tá? Então aplica-se com a força em uma determinada superfície, retira-se, e aí a gente tem
a marcação nessa superfície, ou a indentação nessa superfície. E aí, a partir do diâmetro formado por isso aqui, a gente calcula a dureza, ou o próprio equipamento já dá a medida. Limpar isso aqui. Então, tem aqui, ó, Brinell, para utilizar esferas. Então, marcou, viu o diâmetro da impressão, tem a carga e os valores aqui para fazer a continha para encontrar a dureza. Nós temos a Vickers, que aí utiliza uma pirâmide de base quadrada, que também tem a formazinha. Tem a Knupp, que normalmente se trabalha aqui para microdureza, tá? Então aqui mais aplicado em materiais poliméricos. E tem a Rockwell. Aí a Rockwell tem escalas, mas segue também a mesma ideia, tá? Então tem um Rockwell A, C, B, cadê o B? A, B, C, D, E, F, G e H. O que é que vai mudar de cada uma delas? Vai ser o tipo de penetrador e a força que está sendo aplicada, tá? Normalmente, por exemplo, nos videozinhos aí que vocês forem olhar negócio de faca, esse negócio todo, trabalha mais com a dureza Brinell, que é a dureza que normalmente que tem nas limas. Então, as limas, o material utilizado lá para molar, tem uma dureza determinada. Então, se a gente tem uma lima e passa em cima do material, se o material desgastar, significa que ele tem uma dureza menor do que a lima. Se não desgastar, tem uma dureza superior à da lima. E aqui tem a relação da dureza em relação com as propriedades mecânicas em relação à dureza Brinell, tá? Então, por exemplo, se a gente quer saber a tensão, a resistência à tração e tem a dureza Brinell, basta multiplicar por 3,45. Então, a gente tem a dureza, multiplica por 3,45, nós temos um indício de quanto equivale o limite de resistência à tração. E aqui nós temos uma escala que relaciona todos esses materiais, todas essas durezas, tá? Acho que aqui dá uma ampliação. Ah, não, peraí. Então, deixa eu fazer aqui. Então, aqui, nós temos a dureza Knupp, tá? Aqui para baixo, nós temos a dureza Brinell. E aqui a gente tem Rockwell B, Rockwell C. E aqui nós temos a classificação como se fossem os materiais, tá? Então, por exemplo, aqui, os polímeros, a boa parte dos polímeros está nessa faixa aqui de dureza. Tá? Dureza aqui em torno de 20, 10. E aqui do lado, nós temos uma escala de dureza que é muito utilizada na mineralogia, que é chamada dureza de Mohs. Então, aqui é com mineral, tá? Então, o mineral mais, com a dureza 1, é o talco. Aí depois vem a gipsita, calcita, fluorita, apatita, ortoclásio, quartzo, topázio, a safira e aqui em cima o diamante, que é o material natural mais duro que existe. Então, em teoria, o diamante risca a safira risca o topázio risca o quartzo risca o ortoclásio risca a apatita risca a florita risca a calcita risca a gipsita e que todos eles riscam o talco, tá? E aqui está a relação. Então, por exemplo, o diamante equivaleria a mais ou menos uma dureza de, sei lá, 5, 6, 7 mil dureza na escala Brinell, tá? Ou seja, seria um material muito, 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 muito duro. Gipsita é um material que é feito disso, tá? E temos alguma coisa aqui? Acho que não.
Então vamos lá para a questão. Então, cadê? Um penetrador para ensaios de dureza Brinell com 10 milímetros de diâmetro produz uma impressão de 2,5 milímetros em uma liga de aço quando foi utilizada uma carga de 1.000 quilogramas. Calcule a dureza Brinell desse material. Então, como é que a gente faz? Então, a dureza. Então, diz o seguinte. O penetrador tem 10 milímetros, então o D grandão igual a 10. O D pequenininho. Meu Deus do céu. O cérebro tá bugando. O D pequenininho vai ser igual a 2,5, isso aqui é a impressão. E a carga igual a 100, a 1.000 quilogramas. Então, calcule a dureza. Aí é só chegar e substituir esses valores. Então, só chegar aqui e substituir os valores. Então, será a dureza. Estou fazendo besteira aqui, misturando vermelho com preto. Desculpa aí, viu, gente? Isso é igual a 2 vezes 1.000 sobre... Aqui pode, esses valores de D pode colocar diretamente em milímetros, tá? Pi vezes 10, que multiplica 10 menos raiz quadrada de 10 ao quadrado menos 2,5 ao quadrado. Fechou. Se eu não errei nas contas, isso dá igual a 200, tá? Mas aí depois vocês vejam aí se é exatamente isso. Então, 200 e a unidade HB, tá? Dúvida aí como foi calculado e feito esse negócio? Tá, vamos seguindo. Então, aqui na letra B é fazer o processo inverso, tá? Então, qual será o diâmetro de uma impressão para produzir uma dureza de 300 HB quando é usada uma carga de 500, tá? Então, vamos pegar esses valores e fazer o processo ao contrário. Aqui só uma observação, tá? Quando vocês forem procurar em algum canto, também vai ter especificado aqui em quilograma força, tá? Basicamente só por questão de nomenclatura em alguns pontos, em alguns materiais que também usa aí a questão do quilograma força, tá? Mas tudo se calcula da mesma forma. Aqui na 11ª questão, diz o seguinte: estime as durezas Brinell e Rockwell para os seguintes materiais. Latão. Estime as durezas Brinell e Rockwell para os seguintes materiais. Latão naval para o qual o comportamento de tensão e deformação está mostrado na figura 1. E a liga de aço para o qual o comportamento de tensão e deformação está mostrado na questão 4, tá? Aqui existe uma forma de fazer relativamente simples, mas basicamente a gente pode ir por 2 caminhos. O primeiro caminho qual que é? Vou voltar aqui para o PowerPoint. Nós temos aqui a relação da tensão com a dureza, tá? Então, se a gente consegue o limite de resistência à tração
nos gráficos, vem aqui com essa relação, encontra a dureza Brinell. Tá? A outra forma, se vocês abrirem um livro, aí na biblioteca virtual, vou tirar aqui, ficar melhor. Deixa eu ver aqui a página. Assim, só aproveitando aqui que o livro está aberto, tá? O gráfico tensão deformação, que aí acho que eu pouco falo durante as aulas, isso aqui é a tensão verdadeira, tá? Que em teoria, por exemplo, quando começa a ter a estricção, a área diminui. Como tensão é igual a força sobre área, então se a gente fosse calculando essa areazinha, a tensão era para fazer isso daqui, tá? Era para subir. Tá? Aí a gente faz uma correção, então terminaria a ruptura sendo maior do que a ruptura efetivamente que a gente trabalha, que o livro chama aqui de ruptura de engenharia, tá? Então a gente trabalha com esse valor ao invés da corrigida. Não faria muito sentido dizer que um negócio se rompe a uma determinada tensão, quando na realidade se rompe mais baixo. Opa, chegou. Chegou. Que as conversões de dureza, tá? O limite de resistência à tração ali. Cadê? Achei. Pronto. Aí no livro, não sei que página é essa, mas temos este gráfico, tá? Então esse gráfico aqui dá limite de resistência à tração. Tá aqui o dureza Brinell. E aqui a Rockwell C. Então aqui nós temos... Então, de novo, a gente pode pegar o limite de resistência, tem uns gráficos, a gente pega o limite de resistência à tração, multiplica por 3,40, ou... Deixa eu fazer aqui. Vamos. Então nós vamos ter limite de resistência à tração vai ser igual a 3,45 vezes a dureza Brinell. Então, o que é dito lá? Nós temos aqui o gráfico e tem aqui o limite de resistência à tração. O limite de resistência à tração aqui, 450 megapascal. Então, daqui a gente vai ter que... Então, seria 450, 3,45 vezes HB. Aí daqui a gente encontra a dureza HB. Encontrando a dureza HB, a gente vem para cá, tá? Então, se a gente tem a dureza Rockwell, quer dizer, Brinell, então da Brinell a gente encontra, traça para cá no gráfico, encontra a Rockwell C. Ou, então a gente vem pelo gráfico e pega aqui o latão. Então, se a gente tem o limite de resistência à tração, 450, cadê? Aqui é 500. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui 100, 200, 300, 450 mais ou menos aqui. Então, 450 é aí. Então, a gente vem, traça, tocou no gráfico verde. Então, a gente encontra o número de dureza Brinell. E aqui em cima, a gente encontra a Rockwell. Então, para o latão, está dando aqui em torno de, sei lá, chutando isso aqui, 150, em torno aqui de 140. E o Rockwell C dando aqui, sei lá, a escala não é linear, então dá menos de 20 Rockwell C, tá? A gente tem como precisar aqui não, porque não tem o restante da escala. Porque aqui não é linear, tá? Só que é meio que logaritmo o negócio, tá? Então não dá para precisar exatamente quanto tem aqui de resistência. Então a mesma coisa que dá para fazer para os ferros fundidos e para os aços. Então, tendo o valor do limite de resistência à tração, a gente consegue
fazer, encontrar os valores de dureza, tanto Brinell quanto Rockwell. Obviamente que isso é uma aproximação. Então, nada do que a gente vai encontrar, a gente vai ter o valor exato, tá? A gente vai ter uma aproximação do que danado seria o valor da dureza. Questionamentos até aí? Vamos seguindo. Aí vamos entrar agora. Espero que dê para ver as duas últimas coisinhas aqui sobre o assunto, que é aqui basicamente a gente entra com os ensaios de tração, flexão e dureza e compressão. A gente trabalha muito com a questão das propriedades elásticas, principalmente, tá? Ou seja, o que a gente está interessado é ver como é o comportamento elástico do material quando está sofrendo tração, flexão ou compressão, tá? Na dureza, a gente quer ver especificamente o quão duro é o material. Só que existem outros ensaios e outras propriedades que a gente faz que é para obter outras informações. Então, vamos pegar aqui. O que foi que aconteceu aí nesse caso? Por favor, vamos comentem. Além da sacanagem, porque cabia mais gente em cima daquela porcaria daquela tábua. Jack morreu por causa de Rose. Então, o que é que aconteceu aí nesse caso? Basicamente, existe uma propriedade dos materiais que é um negócio que a gente chama de transição dúctil frágil. O que danado quer dizer isso? Existe uma temperatura em que o material deixa de apresentar uma característica de material dúctil e passa a apresentar uma característica de material frágil. Então, o que é que acontece? Se ele é dúctil e de repente se torna frágil, significa dizer que pouco ele vai se deformar plasticamente. Então, você imagine um navio gigantesco, com uma grande massa, batendo em um iceberg, onde a temperatura do mar estava a uma temperatura que fazia o aço mudar de dúctil para frágil. Então, a fragilidade ocasionada pela temperatura fez com que a batida no iceberg provocasse um estrago bem maior, porque o aço não estava mais sendo dúctil como em temperaturas mais altas. E aí, coitadinho do Titanic, teve uma falha catastrófica e se partiu ao meio. Tá? Então, essa temperatura dúctil frágil, a gente consegue estudar através de ensaio de resistência ao impacto.
Então, basicamente, o que é que vai acontecer aqui? A gente pega um corpo de prova e dá uma pancada nele e vê quanto de energia esse corpinho de prova absorve antes da ruptura, tá? Então, isso é feito nos materiais metálicos, a depender da aplicação onde se vai utilizar, se vai ter variação de temperatura, tá? Aí só dando um conceito histórico da época do Titanic, não se tinha conhecimento dessa variação de temperatura, tá? Então se fazia um teste à temperatura ambiente e jurava que o material seguia esse mesmo comportamento em qualquer temperatura, tá? Então, em tese, foi feito com o melhor material, com o melhor aço da época, mas esqueceram dessa questão, tá? Porque não tinha esse conhecimento na época sobre o assunto. Então, a gente faz resistência ao impacto e estuda como é que é o comportamento do material em relação a esse impacto, tá? Então, uma das coisas da resistência ao impacto é estudar essa temperatura de transição dúctil frágil. E aí a gente tem, no ensaio de impacto, a gente pode ver dois tipos de fraturas. Aí a gente pode ter uma fratura que a gente chama de fratura dúctil e uma fratura frágil. Basicamente, fratura dúctil, ela se deforma plasticamente antes da ruptura. E a fratura frágil, depois você não tem nenhum sinal de deformação plástica, tá? Isso daqui, ou essas formas de fratura, ela é muito estudada quando ocorre alguma falha catastrófica, tá? Alguma coisa que teve algum acidente, alguma coisa grave que vai para a perícia, esse negócio todo. Então, aqui se estuda essas fraturas, tá? Então, por exemplo, quando um botijão de gás explode, dá para a gente ver pela forma da fratura, dá para ver se a explosão foi de fora para dentro ou de dentro para fora. Tá? Então, tudo isso aqui é estudado quando se vai fazer algum tipo de perícia. Então, nesse caso específico aqui do material, ou das questões, que é estudar a questão dúctil frágil. Então, voltando para cá, então diz o seguinte: encontram-se tabulados a seguir dados que foram coletados a partir de uma série de ensaios Sharpe, tá? Existem dois tipos de ensaio, o Sharpe e o ISOD. O que muda de um para o outro é a forma como o martelo bate em relação ao entalhe. Tá? Dê uma olhadazinha lá no vídeo que tem explicando isso direitinho. Em uma liga de aço, 4340. Liga de aço 4340 é um aço liga. E aqui tem as temperaturas. Tá? Então aqui o estudo foi ver para baixo. Então saiu diminuindo a temperatura. E aqui a energia de impacto. Acho que aqui faltou joule por metro quadrado. Eu vou só depois confirmar, saber o... Mas aí tem a energia. Aqui no caso é a energia absorvida. Deixa eu só vir para cá, só para mostrar aqui o danado é o esqueminha, tá? Joule por metro. Shift F5. Então, basicamente é isso daqui, tá? A gente tem um mostrador aqui em cima, que é a escala. Nós temos aqui um martelo, ou pêndulo. Isso daqui tem uma energia determinada, tá? Então você tem, sei lá, para plásticos começa martelo de 2 joules, 4 joules, aí vai subindo, tá? Tem 50 joules, 100 joules, aí vai subindo aqui. Como danado é definido isso daqui? Basicamente, isso aqui tem uma altura, H. Então, se eu tenho altura, eu tenho energia potencial. E a energia potencial vai ser igual a quem? A massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, quando eu digo que um martelo tem 2 joules, significa dizer que nessa altura H, a energia potencial que ele tem equivale a 2 joules.
Então, se eu tenho 2 joules, então eu consigo calcular, isso é a altura, eu consigo calcular a massa desse martelo aqui. Então, se eu quero um de 4 joules, também consigo calcular a massa. E aí vai subindo, tá? Então, quanto maior a energia, significa dizer que maior a massa, porque a altura é a mesma. Então, o que é que vai acontecer? O martelinho sai. Vixe Maria, isso aqui é um traço bem feito. Então, ele vai transformando essa energia potencial em energia cinética. Então, se o sistema é conservativo, ou seja, se não vai ter, se você vai desprezar a resistência do ar, significa dizer que toda essa energia potencial é convertida em energia cinética quando chega aqui embaixo. Só que quando ele chega aqui embaixo, o que é que vai acontecer? Ele vai bater no corpinho de prova que está bem aqui. Quando ele bate no corpo de prova, o que é que acontece? Ele estava com uma determinada energia, ele perde energia e tem só um pouquinho mais de movimento. Então, esse pouquinho mais de movimento, pega o ponteirinho que estava aqui, leva para cá. Aí essa escala aqui tem para cada um dos martelos tem uma escala, tem a diferença de energia. Ou seja, a energia que ele chegou aqui, em cima, e a energia que ele apresentou aqui. Então, nesse ponto aqui, eu tinha um martelo com a massa M, uma altura H, já que a gravidade é a mesma, e aqui eu vou ter o martelo com a massa M e com uma altura H', que vai ser menor. Então, consequentemente, o que foi perdido aqui é a diferença entre essa energia aqui nessa altura H menos a energia aqui na altura H'. E aí a gente tem a quantidade de energia absorvida pelo corpinho de prova. Obviamente, se o corpinho de prova absorve toda a energia de impacto dele, ou muita energia, a energia de impacto dele é grande. Se ele absorve pouco, ou seja, se a altura aqui é maior, a energia ao impacto é menor. E aí vai, tá? Aí aqui só para explicar a questão do ensaio ISOD, tá? Aqui tem um entalhe e a porrada é dada aqui nessa posição. E no Sharpie, o corpinho de prova fica deitado e a pancada é dada em contraposição ao entalhe. Aí tem uns ensaios aí bonitinhos para vocês darem uma olhada, tá? Então, dos dados, a gente pega esses dados aqui, pergunta aqui na letra A. Trace os dados na forma de energia de impacto em função da temperatura e determine a temperatura de transição dúctil frágil com aquela temperatura que corresponde à média entre as energias de impacto máxima e mínima e determine a temperatura dúctil frágil com aquela temperatura na qual a energia de impacto é 50 joules. Então, o trabalho todo que tem aqui é pegar esses dados, jogar aqui no Excel, tá aqui a temperatura, tá? E a energia. Então, fiz o gráfico, essa escala era para estar do outro lado, tá? Então, qual é a letra B? Ele pede... Cadê? Pede para fazer como, hein? Cadê? Com aquela temperatura que corresponde à média entre as energias de impacto máxima e mínima. Então, basicamente, nada errado. Então, a energia máxima acontece aqui em 100 graus Celsius e a mínima em 200 graus Celsius. Então, se é média, então essa média aí vai ser igual determine a temperatura com aquela temperatura em que corresponde a média entre as energias de máximo e mínimo. Então, vai ser 105 mais 24 dividido por 2. Alguém faz essa conta aí? Dá quanto? Que média das energias? Dá 129 dividido por 2. Alguém? 129 dividido por 2.
64,5. A média aí. 64,5 joules. Acho que tá faltando 1 metro aí, viu? Depois eu dou confirmo isso. Então a gente chega aqui em 64, aqui tem 80, aqui mais ou menos 70. Vamos supor que seja bem aqui. Então a gente traça. Bateu. Vem para baixo. Aproximadamente aí. Em torno de... Coloca aqui aproximado, tá? Então a temperatura aí seria algo em torno de menos 100 graus Celsius. Então o que quer dizer isso? Que essa temperatura, estimada por esses valores aí, então a partir dessa temperatura aqui, acima disso é dúctil, abaixo é frágil. E a outra, determine a temperatura de transição dúctil como aquela temperatura na qual a energia de impacto é 50 joules. Então, no caso aqui é só marcar os 50, estaria mais ou menos aqui embaixo. E 125, sei lá, 110. Menos 110. Em todo caso, fica nessa faixa aqui, tá? No gráfico, basicamente é onde ocorre o ponto de inflexão da curva, tá? Aqui tá, esse ponto tá para lá. E para cá começa a ficar para baixo, tá? Então aí tem a noção, ou uma das aplicações da resistência ao impacto. Gente, tinha só mais uma coisinha para falar, mas eu acho que vou deixar para a próxima aula, que é a gente falar sobre a questão de fadiga e fluência, tá? Que a gente falar um pouquinho sobre ensaio de fluência e ensaio de fadiga. Mas aí eu deixo para a próxima aula, assim como a questão dos ensaios não destrutivos, tá? Que aí não vai ser exatamente resolvendo questões, mas vai ser mostrando como se realizam os ensaios, tá? Então, na próxima aula, a gente fala um pouquinho sobre isso.